Fala, futuro policial civil! Professor Jonathan de volta aqui no YouTube com as nossas leis penais especiais, legislação extravagante. O professor passou um tempo fora aí, né? Quase 6 meses, 5, 6 meses mais ou menos, mas agora está de volta para salvar a disciplina de legislação extravagante. Essa disciplina que sofreu grandes impactos com o pacote anticrime implementado agora aí, né, que entrou em vigor no final de 2019, dezembro de 2019, e que surtiu efeitos no direito penal, no direito processual penal e também na legislação extravagante. Então hoje não é uma aula completa, mas é uma parte muito importante do pacote anticrime dentro da legislação penal especial, dentro da Lei 8.072, a lei que define os crimes hediondos. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai trabalhar os aspectos da progressão de regime com a mudança implementada pelo pacote anticrime. Gente, bem tranquila a aula, preste atenção, faz as anotações que com certeza no próximo concurso de Polícia Civil vai cair esse conteúdo e a banca que está organizando o teu concurso, cara, não tenha dúvida, ela vai bater nas mudanças e nas alterações. Tem gente estudando ainda com material desatualizado, não faz isso. Pega o pacote anticrime e começa a se adequar. Entra aí no YouTube, aqui mesmo do professor, vou postar vários vídeos, várias dicas. Nosso foco agora vai ser essas mudanças da legislação extravagante. Então, vai começar a nossa série de vídeos, esse é o primeiro, depois vou estar postando mais sobre os crimes hediondos, tá bom? Principalmente a mudança que aconteceu, a inclusão que aconteceu em relação ao artigo 1º dos crimes hediondos, que foi o aumento, o incremento de novos tipos penais no rol dos crimes hediondos. Um rol que é, lembrando que é um rol taxativo, só pode ser implementado, só pode ser acrescido o que for o que aconteceu por meio de uma lei, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco aqui agora sobre a progressão de regime, as mudanças que aconteceram lá na LEP, lá no artigo 12 da Lei de Execuções Penais, em relação à progressão de regime dentro dos crimes hediondos. Então vamos lá, a gente tem assim, gente, ó, preste atenção, pega teu caderninho, aquele caderninho bisurado, eu sei que tu tava com saudade do professor, ele tá de volta, agora com gosto de gás, agora o professor vai até o final, vai até a tua aprovação, e vem aqui e vamos começar a nossa discussão. Então eu tenho aqui, pessoal, eu tenho a lei dos crimes hediondos, então bem tranquilo aqui nosso vídeo, bem tranquilo, ó, lei dos crimes hediondos. Aí eu vou ter assim, ó, lei dos crimes hediondos. Aí eu vou ter assim, lei 8.072/90. Professor, preciso decorar o número da lei? Não precisa, mas o camarada que está antenado, está estudando há algum tempo, ele decora isso aqui por osmose. Mas, assim, a banca ela não vai cobrar isso, o número da lei. Mas é bom saber, né? É bom saber até para poder argumentar alguma coisa, poder conversar sobre o conteúdo. Então, vamos aqui, ó. Lei dos crimes hediondos, Lei 8.072. A Lei 8.072 é de 1990 e, ao longo do tempo, ela sofreu algumas alterações. E agora, recente, tivemos a lei 13.964 de 2019, também chamada terror dos concurseiros. Porque tem muita gente desesperado com as mudanças implementadas pelo pacote anticrime. Meu aluno, não precisa desse pânico. Pacote anticrime. Não precisa desse pânico. Por que, professor, não precisa desse pânico? Porque, gente, ou você estuda ou você vai ficar reclamando. Então, se for imposto agora um novo conteúdo, uma nova matéria, você vai ficar olhando, reclamando, olhando para o tempo, falando em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, dizendo que é a pior coisa do mundo. Você não pode fazer isso, não pode perder tempo. Então, cai para dentro disso aqui. Lembrando o seguinte, o teu edital é muito difícil,
ele vai cobrar de forma isolada, isso que é muito difícil acontecer. Ah, meu Deus do céu, vai cair a Lei 13.964 de 2019, ela na íntegra. É muito difícil acontecer. O que vai acontecer são fragmentos do pacote anticrime espalhados no conteúdo que já existe. O pacote anticrime espalhado no Código Penal, no Código de Processo Penal também, que teve várias alterações. O CPP foi o mais afetado com o pacote anticrime, junto com a LEP, e temos também as alterações trazidas nas leis penais especiais. Então, tu vai continuar estudando esses conteúdos, só fazendo agora adequações dentro da nossa nova normativa aqui. Então vamos avançar. Professor, então tem uma lei dos crimes hediondos, pacote anticrime, e o que foi que mudou dentro da progressão de regime com o pacote anticrime? Tu vai colocar assim, ó. Tu vai colocar assim. Progressão de regime. Progressão de regime. Progressão de regime. Antes, gente, a gente tinha duas regras. Progressão de regime. Antes, nós tínhamos duas regras e os alunos eles não perdiam essa questão mais. Era muito difícil ver um aluno do professor Jonathan perdendo a questão de progressão de regime, porque ele batia muito em cima disso aqui na sala de aula, principalmente no presencial. Tem vídeo meu aí, bem antigo, né? 5, 6, foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal falando sobre os crimes hediondos. Inclusive eu vou apagar, porque está desatualizado, não serve mais aqui pra gente. Então, progressão de regime, como que era antes? Antes eu tinha assim, ó, eu tinha um réu primário, antes eu tinha assim, na progressão de regime, eu tinha um réu primário e eu tinha o réu reincidente. Antes era assim que funcionava. Eu tinha um réu primário e tinha um reincidente. Para progredir de regime, nos crimes hediondos, se o réu fosse primário, ele tinha que cumprir pelo menos 2/5 da pena. E se ele fosse reincidente, ele tinha que cumprir 3/5 da pena. Era assim que funcionava. Então vem aqui, ó. Professor, e agora? Não é assim mais não? Não. Primeiro ponto. A LEP, o artigo 112, ele tira essa situação aqui da fração, lá da matemática, tá bom? Ele tira 2/5 e 3/5. E agora começa a aparecer porcentagem, e é assim que vai ser cobrado na tua prova. Então, primeira mudança, a gente vai ter situações agora da progressão de regime em forma de porcentagem. Eu tenho a minha primeira regra que não mudou, 40% da pena. Não mudou isso aqui. Não mudou. Se você fizer na matemática 2/5, vai equivaler a 40%. Então não mudou. Só que na prova é muito difícil cair dessa forma. Vai vir para cá agora. Eu vou ter a segunda regra. Vou falar uma por uma. Vou ter a regra do 50% da pena, do cumprimento da pena. Vou ter a terceira regra. A nossa terceira regra, gente, é 60, após o cumprimento de 60% da pena aplicada, e aqui eu vou ter 70% da pena aplicada. Então, assim, ó, você já sabe que essa regra mudou e agora temos 4 regras dentro dos crimes hediondos para progredir de regime. Eu tenho 40, 50, 60 e 70% do cumprimento da pena. Então vamos lá. 40%, professor. Quem seria ele? Então 40% seria o réu primário. Seria o réu primário. Isso aqui é a nossa primeira regra. Até aqui tudo bem. Então réu primário, 40% para progredir de regime. Professor, e na regra aqui dos nossos 50% dentro do pacote anticrime? Agora a gente vai ter assim, ó, presta atenção. A gente vai ter o réu primário também. Primário. Porém, gente, você vai colocar uma vírgula aqui no 50%. Você vai fazer o seguinte, ó. Para progredir de regime, réu primário 50%. Só que não é apenas réu primário, é réu primário com resultado morte. Cuidado com essa informação aqui, ó. Com resultado morte. Com resultado morte. Eu vou até deixar agora aqui, ó,
um asterisco aqui em cima e vou sublinhar essa frase aqui, com o resultado morte. Porque aqui é típica questão do CESP. Aqui é típica questão de CESP, típica questão de VUNESP. Com certeza vai chover questões trazendo essa assertiva aqui, ó, réu primário com resultado morte. Vamos já falar sobre isso aqui. 60%. Quando o réu for reincidente. Aqui eu tenho coisa para falar também. Quando o réu for reincidente. Só que eu vou deixar aqui em stand-by. Presta atenção. 60% equivale a 3/5 da pena. Presta atenção. 60% equivale também a 3/5 da pena. Ou seja, essas duas hipóteses, 40% da pena aplicada e 60%, não mudou. Não mudou, é a mesma coisa. O pacote anticrime não mexeu nisso aqui. O que foi que aconteceu no artigo 112? Onde que está previsto, professor, a progressão de regime dos crimes hediondos agora? Está lá no artigo 112 da LEP, tá bom? Da Lei de Execuções Penais. Não está de forma expressa lá na Lei 8.072+. Porém, você tem que saber. Vamos lá, no artigo 112 da LEP. Depois abre e dá uma olhadinha. Tem várias outras situações. Eu só trouxe essas 4 para trazer para a legislação extravagante. Então presta atenção. Eu vou ter 40, 50, 60, 60% do réu reincidente, ponto final. Falo já sobre. Vamos aqui. E 70%. Isso aqui foi top, né? Essa daqui foi top. Ó, eu vou ter no réu reincidente. Só que aqui, gente, você vai colocar uma vírgula também. O réu reincidente com resultado morte, do mesmo jeito. Agora que vai chover um monte de questionamento, um monte de questão. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar o caderninho, aquele caderninho bisurado do professor e vai fazer o seguinte. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai colocar estrelinha e vai sublinhar. Sublinha. Isso aqui vai ser questão de prova. Vai ser questão de prova, quem está dizendo é o tio John. Quando o tio John fala que é questão de prova, meu amigo, pode anotar que vai ser questão. Quem é meu aluno aí há mais tempo sabe que o que o professor está falando é real. Preste atenção agora. Monta esse esquema. Pode fazer de forma mais elaborada, pode fazer em forma de quadros, tá bom? De setinha. Aqui é só uma forma didática para a gente poder aprender. Olha só. Professor, o que tem de especial nessa parte aqui quando o condenado por crime hediondo comete o crime e esse crime tem resultado morte? O homicídio qualificado, por exemplo, um latrocínio. Então, quando acontece o resultado morte, você tem que colocar assim, ó. Esses dois aqui, gente, esses dois, anota essa informação, ó. Quando do crime hediondo resultar morte, você vai colocar assim, ó. É vedado o livramento condicional. Então, nesses dois casos, vai ser vedado o livramento condicional. Vou puxar até para cá, ó. Nesses dois casos, vai ser vedado o livramento condicional. Ó, é vedado o livramento condicional. Professor, o que é livramento condicional? Vamos lá. Livramento condicional é o réu, é o condenado pelo crime cumprir a pena em liberdade. Então, ele vai ter um livramento condicional. Ele vai ficar solto atendendo a algumas condições. O próprio nome já está dizendo. E se ele comete um crime hediondo e desse crime hediondo resulta a morte, vai ser vedado o livramento condicional. Professor, antes do pacote anticrime tinha isso? Não tinha. Então foi uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Anote essa informação. Professor, só vale para os crimes hediondos? Não, são os crimes hediondos e equiparados. Já é vala comum. Então, eu já ensinei assim, ó. O TTT, o tráfico, o terrorismo e a tortura, vale também aqui, entra no mesmo pacote, entra no mesmo bolo, que são crimes hediondos e equiparados. Os equiparados é o nosso querido TTT. Então, bem simples, bem fácil, não tem o que a gente inventar muito. Então, ó,
Esses dois, se resultou morte, é vedado o livramento condicional. Eu tenho outra coisa aqui para te falar também. Esse apagador ali do professor tá muito legal não. Mas vamos aqui, ó, vamos cumprir a nossa missão. Vamos cumprir a missão. Olha só. Anota essa outra informação que o professor vai te dar. Estou bem calmo hoje, né? Bem tranquilo, vem para cá. Ó. Antes do pacote anticrime, a reincidência era genérica. Para ser considerado reincidente, tinha que ser a reincidência genérica. Agora não, pessoal. Agora não. A reincidência aqui, ó, a reincidência é reincidência específica. Anota isso aqui também. Anota, pelo amor de Deus. Isso aí não está de forma expressa, no pacote anticrime, mas pela interpretação bem clara, bem simples e objetiva, a gente entende que a reincidência, nesse caso agora, é reincidência específica. Professor, o que é reincidência específica? É o caso do réu cometer crimes da mesma natureza, 2 ou mais crimes hediondos, ou equiparados, tortura e latrocínio, homicídio qualificado e favorecimento à prostituição de menor de idade, genocídio e tortura, genocídio e tráfico de drogas. Isso seria a reincidência específica. Professor, aí me surge um questionamento. E se, eu sei que tu vai me perguntar isso, e se o condenado, o crime anterior que gerou a reincidência dele é o crime de furto, e posteriormente ele comete um crime de homicídio qualificado. Onde que ele vai entrar? Ele vai entrar na regra dos 50%. Ele não entra na reincidência, porque essa reincidência que eu acabei de falar, furto mais homicídio qualificado, é uma reincidência genérica e não uma reincidência específica. Pega esse bizu que o professor está te dando, porque vai chover questão nesse sentido. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui que o professor deu, ele entraria na regra dos 50%, porque ele seria réu primário para fins do pacote anticrime nos crimes hediondos, porém, resultou morte, que seria, nesse caso, vedado o livramento condicional. Bem tranquilo. Professor, me dá outra dica? Vou te dar outro bizu. Então, isso aqui a gente tá batendo um papo sobre as mudanças. E todas as aulas eu vou tentar trazer dessa forma aqui, bem autoexplicativo. Não tem o que a gente se desesperar, não. Eu sei que o pessoal que estava estudando há mais tempo fica muito preocupado. Por quê? Porque o camarada já está na massa do sangue. A matéria, a disciplina já está na massa do sangue. E vem e traz essas mudanças. Aí a gente fica triste, né? Eu me sinto... Eu me coloco no teu lugar. Esse último concurso agora que o professor foi aprovado, um concurso que... era o concurso da vida do professor. Já a pessoa se muda um monte de coisa, faltando 6 meses para a prova. Eu iria ficar pé da vida, mas não iria ficar reclamando. Eu ia colocar a mão na massa. Iria colocar a mão na massa e ir atrás da minha vaga. É isso que tu tem que fazer. Então a gente tem aqui, ó. Professor, você falou. Sou novo no canal. Eu sou novo no canal e não sei o que é progressão de regime. Olha só, eu tenho 3 penas privativas de liberdade. Eu tenho a reclusão, eu tenho a detenção, e tenho a nossa prisão simples. Penas privativas de liberdade. Professor, o que seria a progressão de regime? Progredir de regime, gente, é isso aqui, ó. É você sair da reclusão e vir para a detenção. É você sair do regime fechado e vir para o semiaberto. Ou do semiaberto para o aberto. Isso é progredir de regime. Somente. Professor, pode acontecer isso? O condenado, ele não é mais réu, ele agora já é condenado. Ele pode sair do regime fechado e vir para o aberto? Não pode. Isso é chamado de progressão por salto. Progressão por salto é vedado tanto na LEP quanto nos tribunais, no entendimento dos tribunais superiores. Então isso aqui não pode acontecer. Ele tem que sair da reclusão, vir para a detenção fechada para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Ele não pode vir direto. Bem tranquilo. Professor, me dá outro bizu aqui do pacote anticrime que possa ser que apareça. Gente, assim, ó, se o
O réu, ele está cumprindo a pena lá. Se o condenado, ele está cumprindo a pena. Se ele comete uma falta grave no momento da execução da pena, ele cometeu uma falta grave. Então a LEP também tem lá escalonado, né? As faltas leves, médias, graves. Eu não vou entrar nessa seara aqui não. Mas se ele comete uma falta grave, interrompe o prazo da progressão. Tá bom? Vai interromper o prazo da progressão, sendo reiniciado o prazo com a pena que sobrou, a pena subsequente. A pena subsequente. Onde que está isso? No parágrafo 6º do artigo 112 da LEP. Era isso que eu tinha para te falar. Professor, em algum caso, eu vi lá uma questão que o senhor colocou uma vez no WhatsApp, no grupo lá que o professor formou lá no WhatsApp, para passar uns bizus. Eu lembro que o senhor falou assim, ó, numa questão. É possível o livramento condicional nos crimes hediondos? É possível? É possível, pô. É possível o livramento, a concessão do livramento condicional nos crimes hediondos. É possível, professor? É. Quando que não vai ser possível agora? Apenas quando resultar morte. Se resultou morte, não é mais cabível o livramento condicional. Professor, lembrando que o livramento condicional não foi alterado. O livramento condicional vai ser concedido quando? Quando cumprido 2/3 da pena. Cumprido 2/3 da pena, aquela mesma regra que a gente já conhece. Lembrando que é vedado ao reincidente específico. Professor, mais algum bizu aqui pra gente? Vamos lá. Eu acho que por hoje é só. Por hoje é só. Eu acho que não. Vou aproveitar e vou falar aqui também. Lembrando o seguinte, anota assim no teu caderno. Essa regra temporal, cumprir 40% da pena, 50% da pena, isso aqui é chamado de requisito objetivo. Anota. Isso aqui, ó, isso aqui são os requisitos objetivos. Mas para progressão de regime, a gente tem que ter os requisitos objetivos e subjetivos. Subjetivos por quem? Pelo juiz, pela análise do juiz. E para progredir de regime, o juiz ele pode pedir, todo mundo já sabe, o professor já falou em aulas passadas. Eu vou gravar a aula completa de crimes hediondos de novo em forma de questões, tá? Eu vou montar um monte de questões com um pacote anticrime para tu acertar e gabaritar e a gente responder aqui junto. Mas eu lembro que o professor falou sobre isso aqui, ó, e não mudou, tá? O exame criminológico para progressão de regime não mudou. O juiz ele pode criminológico. O juiz, ele pode pedir, ele pode solicitar o exame criminológico do condenado por crime hediondo para progressão de regime. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, essa mini aula, né? Porque foi praticamente o que mudou dentro da lei dos crimes hediondos, foi isso, pessoal. Foi isso, a progressão de regime. O rol dos crimes hediondos que aumentou, que tem pegadinha lá. Já estou vislumbrando questões com pegadinhas lá dentro do rol do artigo 1º dos crimes hediondos. O que mudou também? Quando a gente for bater as questões, eu vou falar para vocês tópico a tópico. Progressão de regime é nada além disso. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte, comenta, compartilhe os vídeos do professor para a gente estar crescendo com esse canal, aí espalhando para o pessoal que está um pouco perdido nos concursos da Polícia Civil. Então o professor ele está aqui para te ajudar com essas aulas gratuitas. Então o que eu te peço é que você curte, comenta, interage aí com o professor, compartilha para os amigos, avisa que existe esse canal. Muitas vezes aí o canal fica escondido, tem um conteúdo legal, conteúdo de primeira qualidade para você, e às vezes fica escondido e um nosso amigo, nosso colega, ele está precisando dessa ajuda aqui gratuita no YouTube. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.